Então, boa noite a todos. Professor Odair novamente. Vou apresentar o plano de ensino da disciplina de Fundamentos de Álgebra, segundo semestre 2025, curso de Matemática, licenciatura EAD UAB. Tá? Então, essa disciplina tem 30 horas. Geralmente, nós organizamos módulos de 15 horas. Eu organizei módulos de 10 horas para ficar com menos conteúdo, mais tranquilo para vocês. Vocês já conhecem a professora tutora, a professora Luciane Janice. Ela não está hoje em aula porque ela está trabalhando, está dando aula hoje à noite. E o coordenador do curso é o professor Guilherme. Então, ementa. O que é ementa? Quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar? Deixa eu ver se eu botei gravar aqui, botei. Tá? Então, quando der esse barulhinho aí é porque alguém está pedindo para entrar, Andriele. Seja bem-vinda, Andriele. Tá? Então, os conteúdos é matrizes, tipos, operações e matriz inversa. Determinantes, o cálculo da determinante e suas propriedades. Sistema de equações com duas variáveis, sistemas lineares, método de resolução e discussão de sistemas lineares. Constituição de estratégias de ensino, aí já entra aí numa perspectiva mais docente para vocês, de como pensar, como trabalhar os conteúdos. De ensino e aprendizagem, da perspectiva da prática docente e suas relações com a educação matemática. Tá? Então, é essa nossa ementa. Só um minutinho aqui que o plano deu BO. Continuando, então. Objetivo do curso de matemática, o objetivo lá do PPC, formar profissionais qualificados, então capazes de atuar na educação básica e em outros espaços formativos. O objetivo do componente curricular, só um minutinho aqui. Vou gravar, tá? Então, continuando aqui, objetivos específicos da disciplina, que é reconhecer e classificar diferentes tipos de matrizes, executar operações com matrizes, então relembrar lá adição, multiplicação, matriz inversa, determinante, calcular os determinantes, compreender, aqui, enfim, todos os objetivos específicos. Metodologia, então, como nós vamos trabalhar, basicamente as aulas são aulas síncronas e algumas atividades serão assíncronas. Por exemplo, as provas. Então, vocês não vão ter o professor ali, a prova vai ser online, mas a aula é uma aula assíncrona, sem interação com o professor. Avaliação. Então, nós teremos duas avaliações. A primeira avaliação vale 4 pontos. Aqui é muito importante, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar esse conteúdo agora e essa semana, agora hoje, e já vamos ter uma avaliação. Então, eu mostro no Moodle que a avaliação já está pronta, quando ela abre e quando ela fecha. Aí, se vocês ainda precisarem, nós vamos reabrir a avaliação para vocês. Ao final do curso, então lá no mês de dezembro, vocês têm uma avaliação presencial no Polo. Essa avaliação vale 6 pontos. A avaliação, então, da próxima semana vai valer 4, e a última avaliação vale 6, somando 10 pontos. Ok? Bem tranquilo, vocês vão perceber que com pouco conteúdo agora, vocês já vão conseguir quase obter a aprovação. Então, eu peço que vocês tenham uma dedicação nesse tópico 1. Ele é bem pequeno, bem enxuto, e querendo ou não vai valer 4 pontos, tá, gente? Tem mais 2 tópicos, que aí sim a avaliação final não é cumulativa, então o que eu explicar nesse primeiro tópico aqui não vai ser avaliado lá no último tópico, tá? Então, é isso, recuperação da aprendizagem. Então, se vocês precisarem, se nós percebermos que vocês não forem bem nas avaliações, nós vamos abrir novamente o tópico da avaliação e ofertar novamente, caso seja necessário, tá? Então, basicamente, aqui é a organização do semestre, ó. Hoje, a apresentação do plano de ensino, matrizes, tipos, operações e matriz inversa. Tá? Observem que aqui no dia 30 até o dia 13 eu abro um novo tópico. Ele é um tópico dentro desse primeiro tópico. Por quê? Porque ele não tem um conteúdo novo, tá, gente? Ele é só um estudo, uma prova que simula a prova de 4 pontos. Eu faço, vocês fazem ela, tem as respostas, tem a resolução, tem um questionário ali, e vai ter um questionário que é o questionário que vale 4 pontos. Tem um que é só um teste, que não vale nada, tá? Não é pontuação.
esse é um teste mesmo, e tem um outro que vale 4 pontos, dentro deste tópico, que é o tópico 2, tá, gente? No tópico 3, então, o conteúdo é determinantes e sistemas de duas variáveis. No último tópico de conteúdo, tópico 4, aqui, ó, são os sistemas lineares, método de resolução, discussão dos sistemas lineares e, como eu falei antes, as constituições das estratégias de ensino, tá? Por fim, nós teremos a pré-prova e correção. Observem o que é a pré-prova, professor Odair. São questões semelhantes à avaliação para vocês não chegarem lá na prova e ser tudo surpresa. Então, nesta pré-prova aqui, as questões que eu coloco na prova são basicamente elas aonde eu mudo o número, tá? Então, eu peço que vocês façam essas pré-provas que ajudam muito vocês, tá? Principalmente para vocês tirarem dúvidas, questionarem a tutora, questionarem o professor. A prova final, lembrando, ela é presencial lá no polo. Aí nós temos a prova substitutiva, caso vocês precisem, e o exame final da disciplina. Então percebam, gente, que é uma disciplina muito rápida. Então, inicia e termina. Aqui nós temos as bibliografias básicas e complementares, caso vocês precisem de algum material complementar. Mas lembrando, eu trago todos os materiais complementares de todas as aulas. Até é importante que vocês olhem os materiais complementares. Hoje eu vou falar sobre um vídeo lá, tá, gente? Que é um macete de resolver a matriz inversa. Então, eu vou pedir para vocês olharem, ok? Então, basicamente é isso. O professor Odair, vocês já conhecem, vocês já tiveram uma disciplina lá no primeiro semestre comigo, a disciplina de funções. Então, acredito aí que com a minha metodologia esteja tudo tranquilo. Com relação ao portal Moodle, gente, eu peço que vocês... Aqui, deixa eu mostrar. Ah, não, hoje não está acessando, tá, gente? Então, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então, na próxima aula, eu mostro ele, para que, se vocês tiverem dúvidas, questionem lá. No tópico 1 tem um fórum. Então, se vocês quiserem postar as dúvidas no fórum, coloquem. Mesmo se vocês questionarem a tutora via WhatsApp, via e-mail, coloquem no fórum, porque daí fica disponível para todos os alunos. Então, agora vamos para a aula, gente. Então, novamente, ó, matrizes. Parte básica, que é visualizações, tipos. Então, vocês vão passar os olhos aqui, não vai ter muita atividade para vocês fazerem, tá, gente? As operações já não. Então, a operação soma, multiplicação. E, por fim, aqui, matriz inversa. Vocês vão perceber que tem alguns outros detalhezinhos sobre as matrizes dentro de todo o conteúdo, o que é normal. Tá? Então, o professor Odair e a professora Luciane. Tá? A professora Luciane vai ser a professora tutora de vocês. O que significa isso? Eu vou organizar o material aqui no Moodle, vou trabalhar a aula com vocês, e ela vai estar mais próxima de vocês, tirando dúvidas, conversando, incentivando vocês a fazerem, tá? Então, nós vamos trabalhar basicamente assim, tá? Então, no módulo 1, nós vamos iniciar agora com matrizes e os tipos de matrizes. Então, primeiro vamos pensar numa matriz, gente. Representação de matriz. Então, as matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas. Então, já inicia por esse detalhe aqui, tá? Então, sempre que eu for escrever uma matriz, A igual, abre colchetes, A, letra maiúscula, B, letra maiúscula. Tá? Muito importante isso. E abaixo da letra, vocês vão perceber aqui, ó, M vezes N. O que é isso? Isso aqui diz a ordem da matriz, ou seja, o M é o número de linhas, o N é o número de colunas. Então, olha que legal esse código. Vocês vão ter um A maiúsculo, A23. O que significa isso? Olha que legal. Vocês pegam este código e vocês representam através de uma matriz. Então, a matriz 3, 2, 3 linhas, 2 colunas. 2, 3, 2 linhas, 3 colunas. Então, percebam que o código já é algo legal. Como assim, professor? Pensem comigo. Se vocês encontrassem agora escrito em uma placa a palavra love, a grande maioria das pessoas pode ser que não saiba o que significa isso, mas é um código, uma linguagem. Não é na nossa língua, o português do Brasil, né? Mas é da língua inglesa, que significa o quê? Amor.
Então, basicamente, é um código de comunicação entre as pessoas, ok? E aqui nós vamos ter um código também para que a gente consiga entender o que está escrito. Aqui alguns exemplos, observem. Então, a matriz A2 por 3. Então, significa o quê? Que eu tenho uma matriz que tem duas linhas, ó, linha 1 e linha 2, e ela tem 3 colunas. Observem que a linha está na horizontal e a coluna está na perpendicular. Deixa eu ver se eu consigo um marcador aqui. Aqui, ó. Não ajudou muito. Então, a linha está na horizontal e a coluna na perpendicular aqui, tá? Na vertical. Ok? Então, neste caso aqui, nós temos uma outra matriz B. Se nós observarmos ela, é uma matriz B 1 por 4. O que significa isso? Que ela tem apenas uma linha, mas que ela tem 4 colunas. Ok. Ainda, gente, dentro de uma matriz, se vocês olharem, nós temos números, tá? Só que dentro de uma matriz, eu não falo que eu tenho números, eu falo que são elementos da minha matriz. E esses elementos, gente, eles têm uma localização. Então, eu posso olhar um elemento qualquer e eu consigo levar ele para a casa dele. Por exemplo, aqui, eu sei que o Anderson, ele mora lá em São Paulo, então eu vou levar ele para o estado dele. O Márcio é lá de Uruguaiana, então eu pego e jogo ele na casinha dele lá em Uruguaiana. Olha que loucura isso, que interessante se nós formos pensar. E basicamente a matriz funciona assim também. Como assim, professor? Ó, o elemento ele vai ter abaixo dele aqui, ó, dois números, que é o número que representa a linha, ou seja, a localização da linha que ele está, e o J, a localização da coluna. Então, o elemento raiz de 3, ele está na linha 2, na coluna 3. Então, ele é o elemento, observe agora, com letra minúscula, o A minúsculo, 2, 3. A2, 3. Então, se eu pedir para vocês, somem, por favor, o elemento 1, 2 mais o elemento 2, 2, vocês vão fazer a soma de 2 mais 4, 6. Observem que é uma matemática básica, mas que não é tão simples, gente. Tá? Tu precisa entender a localização. Isso, para a ciência da computação aqui, que nós temos um colega, é muito utilizado lá, principalmente os vetores e matrizes, lá quando tu está programando, utilizando um for, utilizando um while, tá? Então isso é muito utilizado. Construção, criação de uma matriz. Alguém falou alguma coisa? Não? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só abrir o áudio de vocês, tá? Senão eu vou ficar falando aqui, tá? Então, construção e criação de uma matriz. Uma matriz, na forma genérica, ela é uma matriz M por N, e os seus elementos são A1, A12, A13, A1N, ou seja, N colunas. Para a linha A1, A21, A31, AM1. O que significa isso? O M é um número genérico de linhas, independe. Você que vai decidir qual é o tamanho desta tua matriz. Contudo, para criar uma matriz, nós vamos fazer a definição dela. Um exemplo aqui, gente, olhem só. A matriz A é dada pelo elemento AIJ 2 por 2, ou seja, uma matriz 2 por 2 que tem duas linhas e duas colunas. E possui a seguinte lei de formação. Todos os elementos vão obedecer à mesma lei, ok? Pode acontecer de algumas leis falarem o seguinte, para os elementos iguais eu quero iguais e J, eu quero esta lei, para os diferentes eu quero esta lei aqui. Então, existem várias fórmulas matemáticas, tá? Neste caso aqui, todos os elementos vão obedecer à seguinte lei. Eu vou fazer o J ao quadrado menos 2 vezes o I. Aqui eu montei a matriz genérica 2 por 2, então vai ter o elemento A11, o elemento A12, o A21 e o A22. Então, utilizando a lei de formação, nós temos o J, que é o 1, e o I, que é o 1. Então, I, J, os dois valem 1. Então, por isso que o J1 está ao quadrado, menos 2 vezes o 1 do I. Fazendo 1 ao quadrado, eu tenho 1 menos 2 menos 1. Então, percebam que o primeiro elemento A11 aqui, ele já está descrito como menos 1.
O elemento A12 vai ser o quê? O J ao quadrado, só que agora o J é 2. Então, nós temos 2 ao quadrado, o I permanece 1, tá? Então, nesse caso, menos 2 vezes 1, solução 2. Então, é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Olhem só, 2 aqui, ó. Então, já temos a primeira linha. Agora, na segunda linha, eu tenho A21. Então, o J é 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o 2, que é o I. Então, 2 vezes 2, 4 negativo, 1 menos 4, menos 3. A mesma coisa para o 2, 2. O J, 2 ao quadrado dá 4, o I é 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. E aqui está a criação da nossa matriz, que ela obedece à seguinte lei de formação. Olha que interessante. Então, a grande maioria das matrizes, ela segue uma lei de formação, tá? É óbvio que aí se tu vai numa aplicação, por exemplo, uma matriz pode ser os preços de determinados produtos num supermercado, ou a quantidade de elementos, tá? Então aí vai depender muito do tipo de aplicação que nós estivermos trabalhando. E geralmente é esta a pergunta, tá, gente? Para que eu uso isso? Aonde eu tenho aplicação? Preciso estudar uma matriz? Que coisa mais sem fundamento? Gente, os alunos vão falar muito isso lá na educação básica para o professor. Vão questionar. Por quê? Quem já é da área de informática vai ter vários exemplos, porque é muito utilizado na área da informática, na área de engenharia. Por quê? Porque tu tem muitos dados. E os dados, eles precisam ser organizados de uma maneira. Então, ou eles são organizados em uma fila, em uma lista, em uma coluna, tá? Ou em uma matriz. Então, fica muito fácil tu resolver as operações quando tu consegue organizar dessa maneira. Tá? Então, é muito utilizado. Mas, de maneira geral, vamos para o que nós... Só um minutinho, gente. Seja bem-vinda, Janice. Então, de maneira geral, aqui nós temos um sistema linear, tá, gente? Representado de uma maneira matricial, onde há uma matriz, B é uma matriz ou um vetor, tá? Então, observem aqui a descrição. E olhem que interessante, isso aqui é um sistema de equações. Só que, ao invés de eu representar por um sistema, eu represento como uma forma matricial. Então, se eu resolvo este sistema aqui, gente, ou resolvo na forma matricial, a minha solução é um valor para x e um valor para y, que basicamente o que é isso aqui? Isso aqui é uma função linear, tá, gente? Se eu isolar o y, passar o x para o outro lado. Então, observem que eu fiz o comportamento dela aqui, neste caso, decrescente, porque eu passo o x para o outro lado, ele fica negativo, tá? Então, é uma função linear decrescente, e a outra crescente, porque eu passo o y para cá, o x fica positivo. Então, observem que a solução deste sistema, ele é o encontro destas duas retas. Lá eu posso dizer que é um ponto que começa o lucro, começa o prejuízo, aí, claro, eu vou ter que analisar qual é o contexto de aplicação disso. Mas, matematicamente, olha que bacana, quando nós fazemos uma matriz, quando nós resolvemos um sistema, quando nós representamos. Então, gente, observem que, basicamente, aqui eu posso dizer que é uma representação. Basicamente, um exemplo que eu posso dizer para vocês, o número 2, eu não posso representar ele como raiz do número 4? Raiz do número 4 não é a representação do número 2? É. 8 dividido por 4 é uma fração, mas é a representação do número 2. Então, é apenas um outro jeito de olhar. E para resolver alguns casos se torna, assim, muito mais fácil. Tá? Principalmente aí na área computacional, na área de dados. Hein, professor? Oi. Aquela parte que o senhor... Essa parte aí, antes dessa que o senhor está dando, não tem no nosso material. Mas esse Aquela material... que tem a fórmula que o senhor falou ali. Eu coloquei esse material para você, senão eu posto novamente ele. Não, o que não tem aqui? Isso aqui? Essa parte aí. Tá, eu posso postar, só se eu postei o material errado, mas eu posto de novo lá no Moodle, tá? Só atualizo o material, mas eu vou dar uma olhada assim no momento que voltar o Siga e o Moodle, tá, gente? Porque o Siga está fora e o Moodle está fora. Obrigado. É porque eu fiz a impressão e não tem no material.
Tá, obrigado, Andriele, que bom que tu observou isso. Qualquer observação que vocês façam lá, que vocês percebam, o material não tá assim, por favor, falem, tá, gente? Às vezes acontece do professor, sem querer, postar o material, porque a gente vai atualizando, eu vou atualizando de ano para ano, tá? Então, às vezes eu coloquei um material que eu não coloquei esse slide aí, tá? Mas já, quando eu abrir o Siga, o Moodle, eu já posto para vocês lá. Obrigado, André. Continuando aqui, então observem a visão que nós precisamos ter. Porque pensem assim, gente, eu vou ensinar um conteúdo, independente do que, gente, nós formos ensinar. A maioria de nós está buscando a licenciatura em matemática, pode ser que não seja para ser professor, mas pode ser que nós sejamos professores. Pelo menos no estágio lá, nós vamos buscar isso. Então, quando eu for ensinar qualquer coisa, tentem buscar um pouco da história daquele conteúdo, tentem buscar aonde se utiliza, ou questionem os professores de vocês, gente. Assim, a gente fica feliz quando vocês nos questionam, porque tudo tem uma aplicação, tá? A gente pode não conhecer, mas tudo tem aplicação, e às vezes são mais legais do que a gente imagina, tá? Então, continuando, agora, olhem só, lembrando tipos de matrizes, gente. Parece que é o primeiro conceito que está lá na ementa, mas observem quanta coisa a gente já passou. Eu coloquei algumas, tá, gente? Tem muitos tipos de matrizes, ok? Então, algumas, para que vocês consigam identificar algumas. E vocês vão perceber que agora são conceitos, tá, gente? Não tem nada, novamente, para vocês calcularem. Mas depois vocês podem ser cobrados com relação a isso. E aí vocês vão ter que fazer os exercícios, porque aí vocês voltam para cá, buscam e analisam como vai ser cobrado isso, tá? Então, uma matriz quadrada, ela é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Isso que é uma matriz quadrada, tá, gente? Então, eu vou representar uma matriz 3x3, por exemplo. Eu posso dizer que é uma matriz A3. Então, de forma geral, a matriz quadrada de ordem M. Então, eu já sei que é uma matriz quadrada colocando só um número. Então, A3, eu sei que é uma matriz 3x3, A5, 5x5. Ok? Nas outras, eu preciso mostrar as duas ordens, linha e coluna. Outra coisa, dentro de uma matriz, eu tenho alguns elementos, tá? Tem o elemento aqui, tá? Que também ele mostra a localização dele, por exemplo, o 3,2, que está na terceira linha, na segunda coluna, e tem outros elementos, que são a diagonal principal, aqui, chamado também de traço da matriz. O traço é a soma dos elementos da diagonal, mas isso a gente vai conversando depois. Diagonal secundária, tá? Então, aqui nós temos a diagonal secundária. O número de elementos dentro de uma matriz. Então, no início nós vamos contar, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas se vocês perceberem, é só necessário multiplicar o 3 pelo 3, que vai resultar na quantidade de elementos dentro de uma matriz. Então, 3 por 2, 3 vezes 2, 6 elementos. E assim para todas as outras matrizes, tá? Então, exemplos de matrizes quadradas, uma matriz 2x2, uma matriz 3x3 e assim por diante. Matriz identidade. Uma matriz identidade é uma matriz que na diagonal principal todos os elementos são 1. Os demais elementos são nulos, são zeros, tá? Então, a fórmula de recorrência desta matriz identidade é dado por aqui, 1 quando o i for igual a j, e 0 se o i for diferente de j. Então, essa é a lei de formação da matriz identidade. Ok? Então, é uma matriz bem conhecida. Matriz unitária é aquela matriz que só tem um elemento, gente. Então, o B é menos 1. Uma matriz 1 por 1. Não precisa escrever que a matriz é 1 por 1. Com o passar do tempo, isso já fica meio lógico. Uma identidade 1 por 1 é só a matriz com o elemento 1. Tá? Aqui uma matriz C, 5, ok? Matriz nula, todos os elementos são nulos. Matriz oposta. Então, observem esta primeira matriz aqui, gente. 1 menos 1, 9. A matriz oposta é aquela matriz que eu multiplico toda a matriz por menos 1. Ou seja, eu troco os sinais.
O que se é positivo fica negativo, se é negativo fica positivo. Então, o 1 que é positivo ficou negativo, o que é negativo ficou positivo, e assim sucessivamente. Então, oposta troca os sinais. Agora, transposta, gente, aqui é muito importante. Então, a matriz transposta, eu vou fazer o seguinte: a linha vai virar coluna. Então, eu vou trocar a minha linha vira coluna, a linha vira coluna. Pode ser qualquer ordem que for da matriz. Então, observem, 1, 5, 4, que era uma linha, virou a minha primeira coluna. Tá? Então, cuidem, a matriz A transposta tem um símbolozinho, AT, A transposta. Ok? Então, observem que vocês não têm um cálculo agora, tá, gente? Vocês têm um conceito que vocês precisam ir se apropriando. Matriz linha é uma matriz que só tem uma linha. Matriz coluna é uma matriz que só tem uma coluna. Continuando, ainda que vocês têm vários outros tipos de matrizes, tá? Mas estas que eu coloquei para vocês, elas são, tipo assim, a base. E isso aqui tem que saber, tá, gente? Então, vamos lá. Continuando. Nós vimos alguns tipos de matrizes, agora nós vamos para operações. Operações. Falando em operações, nós temos só 2 tipos de operações, gente. Adição e multiplicação. E aí vocês vão me falar assim, professor, mas eu já fiz subtração de matrizes, mas lembrando que a adição, eu posso somar um número positivo com um número negativo. Por exemplo, eu vou somar um número 1 com um número menos 1. A soma desses 2 números é 0, ok? Tá? Então, lembrando, adição e subtração é uma operação inversa da outra, então é a mesma coisa. Então, cuidem com essa diferenciação. Inicialmente, nós vamos fazer a adição e depois a multiplicação. Lembrando, não temos divisão de matrizes, tá, gente? Então, cuidem com isso. Outra coisa aqui. Quando eu tenho igualdade de matrizes iguais, pode ser que eu vá buscar alguns elementos dentro da matriz. Então, quando eu tenho igualdade de matriz, eu tenho que ter todos os elementos iguais. Por exemplo, o 2, A11, é igual a o B11. Ou seja, eu vou fazer a igualdade nos elementos que estão na mesma localização da matriz. É importante nós observarmos isso. Então, por exemplo, eu tenho T nessa matriz. Para essas matrizes serem iguais, o T tem que valer 1, porque o 1 é o valor que está no lugar do T na matriz B. Então, para que essas matrizes sejam iguais, todos os elementos devem ser iguais, ok? Então, vamos lá para a adição de 2 matrizes. Conceito, gente. Para fazer a adição de 2 matrizes, observem que eu já coloquei uma subtração aqui, tá? Para dar uma confundida no cérebro de vocês, mas o conceito é o mesmo. Ó, eu vou fazer a soma dos elementos que estão no mesmo lugar. Como assim? O A11 com o B11, com o C11, com o D11. Eu não posso somar um elemento que está em outro lugar, tá? Então, cuidem com esses detalhes aí. Exemplos, gente. Vamos para os exemplos práticos que eles nos ajudam. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho a matriz A e a matriz B. E eu peço inicialmente para fazer a soma e depois a subtração. Então, vamos primeiro para a soma. Observem que eu vou somar o elemento 1 com o elemento menos 1. Então, 1 mais menos 1, solução 0. 2 mais 2, solução 4. Aqui esse 2 de baixo, com esse 0, 2 mais 0, 2. E assim sucessivamente. E aí, se vocês observarem, gente, professor, mas o senhor fez uma subtração. A soma, observem que é uma soma dos elementos, tá? Por mais que eles sejam, um é positivo, um é negativo, tá? Então, resultou numa matriz de mesma ordem dos elementos que nós somamos. Olhem que importante é isso, tá? A subtração, então, nesse caso, 1 menos 1. Só que eu já tenho um menos 1 aqui. Então, eu vou fazer o quê? 1 menos menos 1. Esse menos multiplica esse menos e fica mais. 1 com mais 1, observem que eu tenho um 2 aqui, tá? 2 menos esse 2, solução 0.
2 menos 0, 2. 3 menos com menos 2, menos com menos mais. 3 mais 2, 5. 0 daqui, menos o 2 positivo, menos 2. Menos 1 com menos, menos 3, mais 3 com menos 1, 2 positivo. Então, o que vocês vão precisar aqui? Atenção, gente, porque eu sei que vocês já dominam a arte de somar os números. O que nós precisamos? É fazer a soma nos locais corretos. O resto, aí vocês não terão problemas. Já começa a se tornar um pouco mais difícil aqui, multiplicação. Vou ampliar um pouco os horizontes da multiplicação, tá, gente? Porque multiplicação, quando a gente fala, é de uma matriz com uma matriz. Aqui eu vou ampliar ainda da multiplicação de um escalar por uma matriz. Então, o que é o escalar? É um número qualquer. O que é um número qualquer? Um 2, por exemplo. 2 vezes a matriz A. Como eu resolvo isso? Eu multiplico 2 em todos os elementos dentro da matriz, como eu fiz aqui. Então, observem que a matriz que era identidade já é uma matriz 2, 0, 0, 2, onde a diagonal é o número 2, perfeito? E agora nós vamos para as multiplicações de matrizes, que geralmente dá um BO aqui na nossa mente, tá, gente? Então, peço que vocês prestem muita atenção aqui. Antes de fazermos a multiplicação, nós podemos prever o futuro. Como assim, professor Odair? O senhor é mãe de Iná? Eu sou pai de Iná, tá? Por quê? Porque tem em vermelho aqui a obrigação, eu só posso fazer a multiplicação das matrizes quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Olha que interessante. Aqui eu escreveria, sabe o que? Obrigação. E a solução disso vai ser uma matriz M por R. Por quê? Porque é o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vocês observem que mesmo não fazendo a multiplicação, eu tenho uma análise final de quantos elementos eu tenho aqui, da ordem da matriz, mesmo sem fazer a multiplicação. Olhem que interessante isso, gente. Então, antes de nós partirmos para a matemática, nós podemos filosofar um pouco. E isso é importante que vocês façam, tá, gente? Então, a solução final, eu já tenho quase ela completa. Eu já sei qual é a matriz, qual é a ordem da matriz, quantos elementos. Agora, eu só vou entender quanto vale cada elemento. E vou dizer para vocês, aqui é comum errar. Olha a carinha de apavorado da criança aqui, gente. Por quê? Como eu faço uma multiplicação, tá? Eu coloquei as setas aqui, mas basicamente eu vou fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, gente, eu faço uma seta aqui, onde eu vou multiplicar toda a minha linha por toda a minha coluna. A multiplicação desses elementos, eu vou somar ou subtrair, depende do sinal, e vou chegar em um elemento só, ok? Então, observem, ó, mas eu vou multiplicar quem? O 0 com o 1, mais o 2 com o menos 2, mais o 4 com o 0. Então, observem que eu coloquei na ordem aqui, ó. Isso tudo, gente, gera só o elemento menos 4. Por quê? 0 vezes 1 é 0, 4 vezes 0 é 0, e só sobrou o 2 vezes o menos 2, que gerou o menos 4. A primeira linha vezes a segunda coluna vai aqui do ladinho, ó, gente, vai gerar o segundo elemento. Então, primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 3, 2 vezes 2, 4 vezes 4. Então, 16 mais 4, 20, mais 0, sobrou 20 aqui. Agora vamos para a segunda linha. A segunda linha aqui eu tenho 1, 13, 5, e vou multiplicar pela primeira coluna. Então, eu vou ter o 1 vezes o 1, o 3 vezes o menos 2 e o 5 vezes o 0. 5 vezes 0 dá 0, menos 6 com mais 1, menos 5. E, por fim, a segunda linha com segunda coluna. Então, eu vou ter o 1 que multiplica o 3, o 3 que multiplica o 2 e o 5 que multiplica o 4. Então, 3 mais 6, 9, mais 20. Solução
29. Gente, entenderam como é que faz a multiplicação? Tá? Se vocês não entenderam, calma, eu ainda coloquei vídeos lá sobre a multiplicação, bem detalhado, tá, gente? Então, calma. Observem que já fizemos tipos e operações. Agora nós vamos fazer o quê? Matriz inversa. Qual é o BO da matriz inversa, gente? Eu, professor Odair, eu vou ensinar de um jeito mais formal. Eu coloquei um vídeo que tem um macete, principalmente para 2x2. Eu vou explicar o macete para vocês aqui, tá, gente? Mas eu gostaria que vocês fizessem a forma formal, porque ela resolve todos os problemas. E é assim que é ensinada nos livros, nas apostilas, tá? Então é importante que vocês também saibam esta forma mais formal, que é a formalização dela, tá, gente? Então, o conceito da matriz inversa, ela se parece muito com, por exemplo, lembram do número 2 elevado no expoente menos 1, que eu tenho que inverter, vai ficar 1 meio? Basicamente é esse o conceito, tá, gente? Ok? Então, só vai existir uma matriz inversa da tua matriz. Então, em conceito, a minha matriz M vai multiplicar para uma matriz e que a solução vai ser a identidade. Olha que interessante isso, tá? Que é isso o inverso dela. Só que essa matriz M na menos 1, eu não conheço ela. É essa matriz que eu vou buscar. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar letras X, Y, Z, ou eu coloco A11, A12, aí vai depender muito de como vocês preferem, tá, gente? Então, inicialmente, eu vou fazer assim. Depois eu mostro o macete também, tá, gente? Então, vamos lá. Eu tenho uma matriz aqui, 3, 1, 5, 2. Primeiro, para que exista uma matriz inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. E aí tem um BO, tá, gente? Porque vocês não aprenderam determinante. Então, eu vou explicar aqui como faz o determinante, que é a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá, mas professor, o senhor não vai usar determinante agora? Não, mas para o macete eu vou utilizar. Então, percebam que eu não vou explicar oficialmente para vocês, não coloquei no material o macete, coloquei lá nos materiais complementares, para não perder a ordem, porque o determinante nós vamos trabalhar só lá no módulo 3. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz 2x2, tá? Então, como eu determino a matriz inversa? Pode ser uma matriz 3x3, uma matriz 4x4, não tem BO se for uma matriz de ordem maior, mas vocês vão perceber que ela dá bastante trabalho. Quanto maior a ordem, muito mais matemática tem. Tá? Então, neste caso, eu chamei a matriz inversa, m elevado na menos 1, de A11, A12, A21, A22. Poderíamos usar letras XY, Z e W, tá? Ou X1, X2, X3, X4. Aqui eu copiei a matriz dada, 3, 1, 5 e 2, vezes a matriz desconhecida, que é a inversa, igual a matriz identidade. Observe agora que eu fiz a multiplicação da matriz 3, 1, 5, 2, vezes a matriz inversa, que é a matriz que nós queremos determinar, tá? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, linha vezes coluna, 3, A11, 1, A12, ó. Então, observem que está tudo organizadinho aqui. A partir daqui, gente, eu tenho uma igualdade, ó. Essa matriz tem que ser igual a essa matriz, que está o igual aqui. Então, eu vou igualar e vou gerar um sistema de equações. Então, resolvo os sistemas de equação aqui e chego na solução da minha matriz. Olha que barbada aqui, gente. Então, a matriz 2, menos 1, menos 5 e 3. Tá. Então, bem fácil de fazer essa matriz inversa aqui, gente. Agora, vou passar o macete, tá, gente? Não deveria, porque a gente não trabalhou ainda os determinantes, mas basicamente assim, tá? Eu faço o determinante da matriz. Nesse caso, diagonal principal, 3 vezes 2, menos diagonal secundária, 5 vezes 1. Então, o determinante é 1, não vai alterar nada. Então, só para vocês terem uma noção de como se resolve. Olha quão direto e quão mais fácil é, tá, gente? Se vocês têm um macete. Eu troco de lugar os elementos da diagonal principal, então o 3 vem para baixo, o 2 é o primeiro elemento, e multiplico por menos 1 os elementos da diagonal principal e divido tudo pelo determinante. Então, observem, olhem só.
troquei, multipliquei por menos 1 e troquei. Lembrem que era 3 e 2? Ficou 2 e 3. Dividi tudo pelo determinante que é 1, ou seja, que é bem mais fácil. Então, é importante que vocês saibam o macete, que é o que vocês vão utilizar, tá, gente, na vida. É muito mais rápido para concurso, para ensinar aos alunos, mas é importante que nós saibamos de onde surgiu isso. Porque este modelo aqui, este jeito de resolver é a forma mais formal. É o jeito que tu resolve todos os casos, enfim, de qualquer BO que vocês tenham. É esse caso aqui, tá? Então, ele é bem simples, bem tranquilo. E aí, eu trago, por fim, algumas propriedades. Ó. Existe somente uma inversa para cada matriz, tá, gente? Nem todas as matrizes possuem uma inversa. Se o determinante é igual a zero, não vai ter uma matriz inversa, tá, gente? Então, alguns outros elementos aqui, tá? Para nos fazer pensar. E é isso, gente, olha só, tá? Então, próxima aula, determinantes, eu gostaria que vocês fizessem a lista de exercícios. Deixa eu mostrar a lista de exercícios para vocês, já que a gente não consegue acessar o SIGA, tá? O Moodle, perdão. Então, aqui está a lista de exercícios, observem, ó. Então, nesse caso, eu mostro duas matrizes, peço para vocês multiplicarem a matriz A por 2 e depois fazer a subtração da matriz B. Na questão 2, ó, matriz A mais a transposta da matriz B, lembre o que é a transposta, troca a linha por coluna, mais a matriz identidade 2, fazer o produto das matrizes A e B, fazer o produto das matrizes M e N, multiplicar 3 vezes A menos a transposta da B, buscar quem é a matriz 3 por 3 utilizando esta lei de formação, buscar quem é a matriz B utilizando esta lei de formação para todos os elementos. Agora, olha só, considere as matrizes A e B, assinale a alternativa correta, o produto de A e B, então só marca a alternativa. A mesma coisa para as questões 9, 10, 11, o meu que é 11, analise a matriz, podemos afirmar que a inversa da matriz é, então determinar a inversa, determinar a alternativa certa da 12, olhem só, dada uma matriz, sabemos que ela pode ter uma matriz inversa ou não, para isso calculamos o determinante da matriz. BO aqui, por que eu botei essa questão? Vocês não sabem calcular determinante ainda. Então, o meu objetivo aqui é que vocês relembrem de determinante, que busquem os determinantes, tá, gente? Mas não se preocupem que eu não vou colocar, por exemplo, uma questão dessa na avaliação, tá? Mas é só para que vocês tentem sozinho relembrarem dos determinantes, buscam. Então, basicamente, isso vai ser um gancho para as próximas aulas. Como é uma matriz 3 por 3, lembrem da regra de Sarros, tá? Uma matriz 2 por 2, dp menos diagonal principal, dp menos ds, diagonal secundária. Então, bem simples, tá? Então, é isso. Aí tem mais algumas... eu já postei as respostas, postei vídeos para vocês lá, tá? Então, é um tópico bem tranquilo para vocês fazerem. Além disso, não esqueçam que depois eu vou abrir o próximo tópico, que é a avaliação desse tópico, gente, e que vale 4 pontos, ok? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?